Precisamente neste local, bem-vindos a mais uma edição do seu Duelo de Ideias. Hoje, 3 temas, vamos falar sobre 1º de Maio, o seu significado, as comemorações, vamos falar de João Paulo II, vamos falar do Santo João Paulo II, vamos falar de João XXIII e também vamos falar dessa notícia que veio a lume há muito pouco tempo. Parece que finalmente vamos ter casino em Ponta Delgada e também as galerias comerciais. Carlos Melo Bento, qual é o tema que vamos começar? Pode ser o casino. Pode ser o casino, já agora vamos, já que este programa hoje é uma espécie de jogo, vamos começar pelo casino. Bom, o casino é uma coisa que já existiu em São Miguel, o Casino das Furnas, ainda hoje se chama aquele pavilhão em frente ao Hotel das Furnas, o Hotel Terra Nostra, se chama o Casino. Porque ali havia um casino, funcionou. Que agora está fechado. Durante o tempo, já há muitos anos, está fechado há muitos anos. E fechado há muitos anos porque o jogo é um vício, como você sabe, não é? E um vício perigoso. Não, é uma droga. Há pessoas que ficam de tal maneira dependentes do jogo que acabam por arruinar a sua vida e a vida dos seus, etc. E foi o que aconteceu, em parte, em São Miguel, quando do funcionamento desse casino. Por isso é que ele foi fechado. Funcionários públicos que se arruinaram gastando dinheiro que não era deles, pessoas ricas que tinham algum dinheiro de heranças, etc., e que espatifaram tudo, etc. E as autoridades, na altura, eram um regime autoritário, não é? Não é como agora, que é um regime democrático e que depende do voto dos eleitores e, portanto, há a tentação de se fazer a vontade, de se fazer o mais fácil, de se fazer o que é mais agradável e fugir do desagradável, que às vezes é indispensável, não é? Como um remédio que tem que se tomar mesmo que se não goste. E naquele tempo as autoridades, independentemente do desagradável que isso foi para as pessoas que estavam habituadas a jogar no casino, mas a pensar nas vítimas do jogo, fecharam o Casino das Furnas. Assim como fecharam também, enfim, outras casas de diversão noturna que tinham degenerado em prostíbulos, portanto, onde a prostituição andava de mãos dadas com as artes. Não, com as basicamente músicas, interligados, não é? Então, interligados. E nessa altura fecharam e acabou, e em certa medida foi um alívio para toda a gente. Para os viciados que deixaram de ter aquele sítio, claro que o viciado sempre joga, há sempre clubes privados e casas particulares. Claro, isso existe sempre. Isso vai existir sempre e portanto aí as pessoas... Mas é diferente. Embora possa levar às mesmas conclusões, aos mesmos disparates, a verdade é que é diferente, é um meio mais restrito e são apontados a dedo, etc. Durante muito tempo se discutiu, no tempo do Monte Amaral, se valia a pena ou não construir um casino. Pensava-se em Las Vegas. Las Vegas era um deserto, não é? E os americanos, com aquela sua habilidade prática de resolver os assuntos independentemente dos meios, resolveram juntar ali um certo de casinos e atrair para Las Vegas muita gente. E realmente transformaram Las Vegas numa coisa extraordinária, não é? Um mundo surreal ou irreal, com milhões e milhões a girar ali, com artistas, com reconstituições de cidades e de palácios, etc. Uma coisa um bocado de pastiche, um bocado de plástico, não é? Mas a verdade é que está lá e atrai milhões de pessoas todos os anos. Aqui pensava-se que o casino numa determinada ilha que estivesse mais abandonada talvez fosse uma ideia melhor do que colocá-la em São Miguel, e isso durante muito tempo esteve empatado. Monte Amaral não era, e aqui para a gente bem, não era muito adepto dos casinos, não é? E boicotou sempre a ideia, pensou-se em Santa Maria e tal, mas acabou por se abandonar a ideia. Eram épocas diferentes, não é? Épocas em que se não sabia de onde é que se ia arranjar dinheiro para as obras e para o desenvolvimento e progresso que a terra precisava, e portanto aquilo era um meio, enfim, um meio mais ou menos manhoso, mas de qualquer das maneiras um meio para o desenvolvimento. Caiu o PSD, subiu ao poder o Partido Socialista, e
À revelia de tudo o que se podia esperar do idealismo socialista, foi autorizado um símbolo de um capitalismo degenerado. Porque toda a minha vida ouvi dos socialistas uma luta, não era tanto como os comunistas que querem destruir o capitalismo, mas uma luta contra os defeitos do capitalismo, que o socialismo servia para limar arestas, para reparar os danos que o capitalismo sozinho, o capitalismo selvagem fazia. Bom, mas curiosamente foi criado um casino ali, na avenida, num edifício que é muito bonito em si, para a arquitetura que ele, para o estilo arquitetónico que ele possui, e a coisa ia andando sem grandes problemas, sem grandes polémicas. A polémica tinha sido o aterrar a calheta de Pedro Tejo. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto. E que para uns era muito bonita, para outros era uma porcaria, porque aquilo era lixo, cheirava mal, etc. Depois, prolongamento da avenida não se podia fazer por uma ponte, porque era uma coisa absolutamente dispendiosa e perigosa, porque o mar, durante as tempestades ali, é perigosíssimo, portanto podia levar aquilo tudo, etc. E optou-se por aterrar, e discutiu-se se aquilo devia ser uma central de caminhonagem, se devia ser um centro comercial, um jardim, etc. Discutiu-se várias soluções para ali, e a Câmara e o Governo acabaram por escolher aquela solução. Bom, o casino é um casino, não é? A empresa faliu, mas claro, os bancos é que têm as empresas falidas na mão, porque eles são normalmente os grandes credores. E, portanto, são eles que põem e dispõem dos créditos quando o devedor não paga. Claro. Quando o devedor paga, o banco não tem nada com isso. Recebe o seu dinheiro e não prega em estupa. No caso das empresas falidas, que foi o que aconteceu com os grandes hotéis das 7 cidades e da Água d'Alto. Da Água d'Alto, felizmente, está a funcionar. Enfim, houve uma empresa, penso que madeirense, que pegou naquilo e que o põe a funcionar, e é uma maravilha, é um dos melhores hotéis, se não o melhor hotel dos Açores. O das 7 cidades é um crime. É um crime. Aquilo que está ali feito é um crime. Não o facto de se ter feito o hotel, porque até a forma como o hotel foi desenhado acompanhou o perfil da montanha e, portanto, até não choca nem com os cores, nem com a existência daquilo. Agora, o crime é se ter gasto milhões e milhões ali, né? Que era um hotel maravilhoso. Foi ali que eu celebrei as minhas bodas de prata matrimoniais, e realmente aquilo era um encantamento, com salões, com salas, com discotecas, com tudo do melhor, e enfim, com aquela vista para as 7 cidades, que é uma coisa deslumbrante em qualquer parte do mundo. Não é? Bom, aquilo hoje está podre. Deixaram aquilo cair. Uns dizem que uma grande empresa de hotéis dos Açores não deixa, porque se mete nos bastidores e não deixa que aquilo siga. Outros dizem que aquilo ali não dá, porque por causa do clima, que às vezes é muito nevoeiro, outras vezes não é? E, portanto, a verdade é que aquilo, depois de construído, devia ter sido explorado de qualquer maneira, porque aquilo é um crime, aquilo é um escarro, desculpa usar a expressão, na cara dos pobres. Então há tanto pobre nesta terra, e deixa-se cair gastam-se ali milhões, e deixa-se cair aquilo a apodrecer, literalmente a apodrecer até ao chão. Bom, então fizessem lá o casino. Já casino por casino, então fizessem lá. É uma zona, enfim, de lazer, e o funcionário público que trabalha no centro da cidade, ou o funcionário, ou o empregado que trabalha, não sentirá a atração de ir ali ao casino era à noite. precisamente nesse assunto que eu ia tocar, precisamente o local do casino. Há muita gente que diz, se calhar com alguma certeza ou não, é que onde é colocado os casinos, as zonas limítrofes, no futuro são sempre zonas muito afetadas, porque as pessoas, estava a falar exatamente, colocar o casino nas 7 cidades, seria talvez uma boa opção, porque o vício, para ser saciado, a pessoa tem que se deslocar às 7 cidades, enquanto que aqui facilmente vão ali ao Estava casino. ali ao lado, não é? Bom, isso é uma questão, enfim, logística, não quero meter nisso, mas a verdade é que eu, como não sou muito a favor dos casinos, eu até tinha proposto que se comprasse aquele edifício para a SATA, porque a SATA vive em edifícios alugados, arrendados, e portanto não é assim uma coisa muito digna para a nossa melhor companhia, e talvez a nossa melhor empresa, enfim, com altos e baixos que sempre tem, né?
Mas pronto, temaram em fazer ali o casino, vai-se ver. A Madeira tem um casino, o Funchal tem um casino, também não foi o fim de Funchal, nem o fim do turismo, não é? Os sítios que eu conheço que têm casinos têm um turismo específico. Eu estava-me a referir nomeadamente ali à Calheta, aquela zona da Calheta, que já é uma zona... Já é uma zona complicada, mas pronto, se forem para ali atividades que espantem a complicação que ali existe, talvez sejam bem para nós. Porque depois ali aquele centro comercial que eu penso... As galerias comerciais, exatamente. Que também queria falar. Eu penso que aquilo depois de estar pronto e pintado e arranjado, que fica uma coisa bonita até, não é, de se ver. Nós temos que progredir, não é? Temos que claro, avançar. as coisas não podem parar no tempo. Claro. E as cidades à beira-mar, claro que se tivesse sido preservada a cidade quinhentista portuguesa que aqui estava, tinha sido melhor. Porque a Baixa da cidade é uma coisa maravilhosa que se encontra no Brasil, que se encontra em qualquer parcela de Portugal da expansão. Aqui resolveu fazer-se ali uma marginal tipo a marginal de Luanda, enfim, era a moda da época, dos anos 40, o que era aproximando do governo central, e fez-se vários crimes ali, destruiu-se a Baixa da cidade, destruiu-se o velho mercado de peixe da Sardinha, que era o melhor do país, em mármores feito no século XIX de forma excepcionalmente bem feita, e que durou anos e anos, e que depois acabaram por dar cabo dela. De maneira que eu penso que o centro da cidade vai, em termos arquitetónicos, vai melhorar. Eu não conheço o parecer dos técnicos, mas pronto, na perspectiva do utilizador que nós somos, claro. Não é? Com certeza que aquele mamarracho assim não agrada a ninguém, não é? E é sempre, claro, o que está por trás daquilo, porque é que a empresa faliu, porque é que com tantos apoios e tantos subsídios acabou por uma empresa, enfim, que era uma das mais prestigiadas dos Açores, acabou por falir. Isto está ligado também à grande crise que assolou a construção civil. Se não houvesse essa crise, claro, certamente não tinha havido aquela... Antes de irmos para o próximo tema, deixe-me só fazer uma pergunta para uma resposta muito rápida. Quando tivemos a abertura aqui em Ponta Delgada da grande superfície que passa a publicidade, o Parque Atlântico, os pequenos comerciantes, pequenos ou médios, queixaram-se. Será que a galeria comercial na Calheta, ali ao lado, os comerciantes, quer da restauração, quiçá, não se vão queixar? Claro que sim, vão desaparecer. Desde o aparecimento da primeira grande superfície comercial, com parques de estacionamento privativos e gratuitos, com a comodidade de se ir às lojas sem se apanhar chuvas, nem frios, nem nada, com tudo ali à mão, pois, a velha mercearia, a velha loja está um pouco condenada, não é? Não vamos agora estar a pensar que os Açores e a Ilha de São Miguel vão ser exceção, claro, enfim, na evolução à regra de que o comércio, enfim, moderno ocorreu destruindo o antigo. Eu lembro-me de ir a Fall River várias vezes e o centro de Fall River era uma coisa viva, cheio de comerciantes, cheio de lojas, etc. Depois que abriram os primeiros malls, como eles chamam lá, aquilo desapareceu tudo, ficou tudo fechado, não é? Ganharam em comodidade os fregueses, não é? Os utentes, mas perderam aqueles que não se souberam adaptar à nova modalidade. Mas é uma nova modalidade que é um progresso imenso. Os rapazes e as raparigas novas gostam de frequentar aquilo, enfim, porque é um sítio agradável de estar. Pode-se passear. Não se vai namorar para uma mercearia, não é? Nem para uma loja de fazendas, mas no centro comercial vai-se, não é? E encontrei isso depois na América também, e disse, olá, se esta solução for para a nossa terra, tudo o pequeno comércio é vida. E ali, certamente que vão sofrer. Claro, que vão sobreviver os muito bons, porque ninguém vai deixar de comer um bife no Alcides ou no Aliança para ir para o centro comercial ou para as galerias. Mas às vezes é uma questão de modas. As modas a não ser que eles paguem muito bem para eles se mudarem para lá. Mas quem tiver na boca o sabor do bife genuíno dessas casas que acabei de falar, passa a publicidade. A verdade é que se vier da América para comer um bife ou uma lagosta no Alcides, não vai para o centro comercial, como é evidente, no centro comercial vai comer pizzas e coisas do género, hambúrgueres. Claro. Não é? E portanto há coisas que nunca morrem se as pessoas... Lojas de fazendas que tenham produtos excepcionalmente bons e até caros, com certeza que não vão sofrer nada com aquilo. Claro. Ora bem, 1º de Maio, comemorações, vamos falar um bocadinho do 1º de Maio.
Com certeza. O 1º de Maio é o Dia do Trabalhador, curiosamente, surge na América. Não é? A luta pelo horário de trabalho. Eu tenho, nesta área da atividade humana, a ideia de que os trabalhadores devem trabalhar menos e receber mais. Porque antes de haver máquinas, era tudo feito à mão. Não é? Poucas ferramentas que o homem tinha inventado, etc. E, portanto, quando foi descoberta a máquina a vapor, em que o esforço humano ou dos animais foi substituído por uma máquina, a ideia foi a produção que era de 100 passou para 10 mil ou para 100 mil. Agora, com as eficiências dos computadores e das máquinas sofisticadíssimas que são criadas, e dos automóveis, e dos aviões, e dos barcos, etc., etc., o homem deixou de ser preciso para uma série de coisas. Não é? É ver o exemplo dos lavradores em São Miguel, que eram 5 mil quando se dá o 6 de junho, vá lá contá-los hoje, se calhar não chegam a 1000, porque foram todos substituídos. Ora, se a produção aumentou, o homem deixou de precisar de trabalhar tanto. E, portanto, não faz sentido obrigar o homem a trabalhar na mesma, aquilo que trabalhava há 100 anos, quando hoje tem muito mais produtos feitos pelas máquinas do que tinha naquele tempo, e tem direito a descansar, não é estudar, tudo bem, para se formar e para se manter o fabrico das máquinas, não é, com qualidade, etc., etc., e desenvolver outras máquinas que substituam o homem em tudo aquilo que ele faz de trabalho braçal. Eu lembro-me de ver uma cliente minha da Bermuda que estava chocadíssima, porque os jardineiros em São Miguel cortavam ainda as ervas das estradas à mão. Que horror, que é trabalho de escravo e tal, quando nós nem sentíamos essa coisa, porque a máquina realmente corta aquilo com muito menos esforço e muito mais rapidamente e melhor até. Pronto, mas então, o Dia do Trabalhador, certamente o trabalho das crianças, que era uma coisa horrorosa, não é? Que havia no século XIX, o trabalho das mulheres, que era mal pago. Mas isso é chamada exploração, não é? Sim, mas que era natural na época. Na época ninguém se queixava. Ainda os rapazes começaram a trabalhar aos 12 anos e que aquilo é uma espécie de divisas que eles têm, ou de galões que eles têm, para dizer, não, eu trabalho desde os 12 anos, etc. Quando ele devia estar era a estudar, não é? Os pais arrancavam os miúdos das escolas e punham-nos na fábrica ou no campo, fosse onde fosse a trabalhar. Isso hoje é impensável. As crianças têm que ter o estudo até à universidade, porque é possível fazer isso hoje. Não é? Hoje só passa fome quem quer ou quem o governo quer, porque há tanta comida. Antigamente um alqueire de terra produzia, sei lá, 3 ou 4, estou a dizer um disparate, mas suponhamos que produzia 3 ou 4 alqueires de trigo. Hoje o trigo transgénico e que é feito com os híbridos, etc., produz 1000 vezes mais. Portanto, o mesmo terreno produz 1000 vezes mais. Não há necessidade, não há perspectivas de fome, a não ser que os governos sejam ladrões e que se metam em guerras e que se metam em revoluções e que explorem o trabalho de escravo. Porquê é que há gente a dizer que passa fome? Bom, passa fome em relação àquilo que fazia, não é? Porque antes as pessoas... Nós temos em Ponta Delgada pessoas que inclusivamente fecharam os espaços eu não estou a falar na pobreza escondida. Estou a falar naquela pobreza do rendimento mínimo ou do rendimento de inserção social. O dinheirinho dava para a droga, dava para o tabaco, dava para o vinho, também dava para a comida e dava para as roupas e dava para algumas viagens. Telemóvel, TV cabo. Telemóveis, tudo essas coisas que hoje são consideradas erradamente necessidades absolutas. Não são necessidades absolutas, porque a necessidade absoluta é a sobrevivência, é o teto, é a comida, não é verdade? E é a saúde. Essas é que são as absolutas. Depois há o ensino, há a justiça, há as outras coisas. Não é? Mas as pessoas passam fome. Eu às vezes recebo no meu escritório pessoas que são nomeadas, em que eu sou nomeado pelo Estado para os defender, que a primeira coisa que fazem é pôr 2 telefones em cima da secretária, vou desligar o telefone para a gente poder conversar. Portanto, é uma pobreza relativa, não é? Quem é que tinha telefone quando eu me criei? Na minha rua havia um, era o meu pai, porque era comandante dos bombeiros e precisou de ter porque era comandante dos bombeiros. E tinha que acudir às chamadas, não é?
nosso, que deve ter sido o último telefone, era o 1298, portanto havia 1298 telefones na ilha de São Miguel. E hoje? Hoje são milhares e milhares de telefones. Portanto, as pessoas hoje transformaram coisas essenciais em coisas que não são essenciais. Deixa-me fazer esta pergunta. São úteis e falou trabalhar menos, ganhar mais. Ganhar mais. Vamos lá ver. Por exemplo, na China já há um restaurante que o patrão, os empregados são todos robôs. Já existe isso na China. Muito bem. Muito bem. Vamos supor agora que a humanidade toda tem isso. Exatamente. Então como é que o homem vai ganhar mais se tem mais dificuldade? O Estado é cá de lhe dar. Por aí tudo bem. A não ser que o Estado invente profissões. Olha, vamos agora interpretar livros antigos, que há aqui uma série de livros antigos que não estão interpretados. O meu amigo faz favor, vai estudar a leitura antiga para traduzir isto, para introduzir isto no computador, etc. Há onde se inventar outras profissões que são necessárias para manter o progresso a que chegamos a esse tipo de progresso. Vamos fazer robôs, vamos fazer computadores mais sofisticados, etc. Haverá sempre trabalho. Agora, é um trabalho mais qualificado, não é? Antigamente, quem é que imaginava que um pobre varredor de Ponta Delgada ia ser substituído por um aspirador ou por uma máquina de... Há valores humanos que se perdem, não é? E há outros que se criam. Pois. Há outros que se... É preciso nunca esquecer, no meu fraco entendimento, não é preciso não esquecer nunca, é a ética, a moral. Há moral em tudo. Há moral em tudo. Não. Se a gente tirar a moral, como os bancos, por exemplo, tiraram a moral de dentro das suas administrações, isto torna-se num inferno, e onde não há Deus tudo é possível. Onde não há Deus tudo é possível. Não há valores, não há nada, não é? Portanto, a moral, a ética é que estabelece valores. O homem tem valores. Segue-se, rege-se por valores. Valores do bem e do mal. Do bom e do mal. E, portanto, é preciso nunca esquecer esses valores, mesmo que estejamos numa sociedade muito sofisticada. Às vezes eu vejo pedaços de filmes, depois não se consegue ver, em que morrem, nos primeiros 10 minutos, morram 15 pessoas assassinadas, ou por um drone que vem a coisa, ou por um laser, ou por não sei o que e tal. Estão pessoas ali a morrer e acha-se tudo muito bem, porque aquilo, enfim, é engraçado, Ficção, né? aquele disparate tudo. Mas voltando ao 1º de Maio. O 1º de Maio, antes de 25 de Abril, era uma espécie de procissão. Não havia manifestações contra o governo, não havia perturbações da ordem, as que havia eram reprimidas com alguma violência e, portanto, o 1º de Maio era feriado, mas era um feriado civilizado. Civilizado, entre aspas, porque era à força. Se fosse civilizado espontaneamente, estava tudo bem. Como era civilização à força, como um menino que não se leva umas reguadas, enfim, é civilizado, mas à força de muita pancadaria. É uma coisa diferente. Neste momento agora, a seguir ao 25 de Abril, enfim, houve aquela perturbação, a revolução, o processo revolucionário em curso, o PREC, como eles chamavam, houve ali uns anos que realmente a coisa não bateu bem da bola. Cada maluco com a sua ideia, etc, etc. Mas há uma coisa muito perigosa que se tem desenvolvido nestes últimos anos, que é o achincalhamento do político. Pois isso ainda é pior. Os políticos são tratados como mentirosos, e alguns são ladrões, e alguns são, mas a generalização é que está errada. Não são todos ladrões, não são todos mentirosos. Há políticos sérios. Políticos que fazem da política uma arte séria e com valores. E esse é que tem que ser generalizado o exemplo deles, não é o dos maus. Ninguém diz, olha, porta-te como aquele menino mau que está ali. Toda a gente diz, olha, devias-te portar é como este menino bem educado, que sabe comer à mesa, que não diz palavrões, etc, etc. Nós estamos a fazer exatamente o contrário. Quando se fala em políticos, toda a gente fica, os bolinhos. E então no Facebook é uma coisa incrível. Não é? O povo está faminto de coisas... O povo não está a pensar seriamente naquilo que está a fazer. E quando digo o povo, são aquelas pessoas que vão atrás da onda. Maria vai com as outras. Sem espírito crítico é uma coisa que é preciso haver. Nós temos que ter espírito crítico. Depois, agora com esta história, curiosamente as manifestações são menos poderosas do que eram antigamente. Antigamente reivindicavam-se certos direitos para os trabalhadores que não tinham. Houve uma conquista de direitos muito importante em Portugal,
apesar de não ter a vida principal que era ganhar bem. O trabalhador português ganha menos que o espanhol, não sei porquê. São dois países vizinhos com a mesma, enfim, com o mesmo território, o mesmo tipo de solo, a mesma ligação com o mar, etc, etc. Mas os espanhóis ficaram sem ouro devido à Guerra Civil, porque os republicanos levaram o ouro tudo para Moscou, não é? E o Franco, apesar de ser uma ditadura férrea, essa sim, uma ditadura férrea e, em alguns casos, assassina, a verdade é que eles conseguiram recuperar industrialmente e nós ainda não. Não quer dizer que não recuperemos, mas a verdade é que os nossos trabalhadores são dos mais mal pagos da Europa. Ora, se nós fôssemos bem pagos, os impostos é como outros. Aquilo que crescia dos impostos dava perfeitamente para a pessoa ter um bom nível de vida. Claro. Agora, desta maneira... E depois há aqui também uma queixa que é preciso nós vermos. Houve muita gente que se reformou antes do tempo e que está sem fazer nada desde os 50 anos. E até há alguns menos. Porque deixaram que elas fossem reformadas. Não, porque houve leis que permitiram essa irregularidade. Uma pessoa com 50 anos, por amor de Deus, está reformada, a não ser que seja um gênio. Ou incapacitado. Sim, os que são doentes e tal, mas há doenças que a gente olha para eles e há pessoas mais doentes que ainda estão ativas e a trabalhar. Portanto, houve uma parcela de reformados muito grande que obteve o direito à reforma antes do tempo e por vias travessas, e que esses até são os únicos que não se devem queixar. Agora, aqueles que trabalharam 40 anos... Se calhar são esses que se queixam. Ora, cá está. Ora bem, vamos aqui a outro tema, vamos ver se eu me consigo explicar devidamente. A questão da canonização de João Paulo II e de João XXIII. Ora bem, João Paulo II pediu a beatificação de João XXIII e agora o Papa Francisco pede a canonização de João XXIII. Por que tanto tempo? Bom, eu até acho que foi depressa demais, porque as canonizações na Igreja normalmente levam muitos anos, levam séculos, primeiro que se canoniza alguém. E ultimamente tem-se apressado um bocadinho as canonizações, porque era preciso haver milagres por intercessão do santo. Os católicos acreditam que há milagres que são feitos porque foram pedidas a determinadas pessoas que são santas, tiveram uma vida santa e que, portanto, têm a certeza que aquelas pessoas estarão no céu, portanto estarão a ver Deus e consequentemente, pedindo aos santos, adquirem coisas que são autenticamente milagrosas. E depois a Igreja tem uma secção, o Vaticano é um Estado, tem um ministério destinado a apreciar esses milagres e estudam muito bem, perguntam às testemunhas, leem tudo a documentação que existe, etc, etc. E só quando há mesmo, criam um chamado cardeal-diabo, que é um indivíduo que está ali só para não deixar que o indivíduo, que uma pessoa seja santificada porque tem um defeito ou teve uma reação, etc. A mínima coisa deixam de o santificar. Mas, no caso do Papa João XXIII, Roncalli, o Papa Roncalli, ele, como as cerimónias religiosas eram ditas em latim. A questão é que ele também é João Paulo II, que ele morre. Sim, mas esse já lhe é atribuído, já são atribuídos milagres. Portanto, já há duas pessoas que foram curadas por intercessão deles, segundo aquilo que a Igreja Católica diz. E foram confirmados 2 milagres relativamente a ele, e, portanto, aí ele foi realmente um Papa extremamente ativo, muito feliz no seu pontificado, muito acarinhado. E ainda por cima, e muito acarinhado, e portanto, e tendo milagres já no seu currículo, digamos assim, naturalmente que era impossível a não ser canonizado. João XXIII, eles entenderam que, apesar de não ser atribuído nenhum milagre, que ele tinha feito o milagre de modernizar a Igreja. A Igreja era tudo em latim, ele reúne o concílio do Vaticano II, ele consegue que o concílio evolua no sentido de abrir a Igreja ao povo de Deus e criou uma mentalidade completamente nova. Foi um autêntico milagre que ninguém esperava que isso acontecesse na Igreja. E daí a canonização. Mas eu queria lhe falar era uma coisa. Porque é que o chefe de Estado português não foi à cerimónia da canonização? Exatamente. Porque isso é que é um ponto importantíssimo para nós. O chefe de Estado, ainda por cima, é católico.
A primeira-dama é católica. São ambos professores da Universidade Católica. Foram certamente convidados, que é impossível não terem sido convidados para ir a Roma. Eu não vi nos mass media. Não foram. Nada. Mandaram o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ainda por cima não é o mais prestigiado dos ministros do governo, para representar o povo português numa cerimónia que não se vai repetir. Foram 2 papas canonizados na presença de 2 papas. E claro, já há várias teorias a correr, estas coisas surgem sempre. Peço até que há um bispo auxiliar, penso que é o de Lisboa, que deu a entender que a coisa não estava bem, que havia qualquer coisa aqui que não estava bem. A Igreja é sempre muito prudente, mas não fica calada nunca. Por outro lado, houve quem defendesse a posição do chefe de Estado português, dizendo que ele estava magoado, ou o país estava magoado, porque o Patriarca de Lisboa ainda não tinha sido feito cardeal. E, portanto, é um simples bispo de Lisboa, quando já deveria ser cardeal. A Igreja responde que não, senhor, como o anterior ainda estava vivo e votava na eleição do Papa, que certamente, enquanto ele não morresse, não se podia nomear outro, porque Portugal ficava com muitos cardeais, não é? Ficava com o cardeal Martins, que vive em Roma, e com o anterior Patriarca de Lisboa, e portanto a coisa está nesse pé. Mas eu cheiro-me que deve ser mais grave, porque esse motivo nunca impediria o professor Cavaco Silva de ir a Roma. Futuramente vamos saber. Certamente que vamos saberá. Aos livros, então? Vamos então aos livros. Eu tenho aqui vários livros, não vamos massacrar os nossos telespectadores. Mais uma vez, João de Melo, As Bem-aventuranças. É um livro que surge já depois da Gente Feliz com Lágrimas, mas eu punha o meu acento tónico na Autópsia do Mar de Ruínas, em que João de Melo, ainda extremamente afetado, porque ele foi um combatente do ultramar, muito afetado pela Guerra do Ultramar, escreve mais uma vez sobre esse tema, mas de uma forma insidiosa, uma forma, direi mais literariamente violenta. Ele ataca a guerra de uma forma muito frontal, e o que não era fácil, porque havia centenas de milhares de ex-combatentes que consideravam a sua atuação na Guerra do Ultramar como um dever patriótico, e ele considerava e considera a guerra como um crime, não só contra os povos que se tentavam libertar, mas também contra os soldados portugueses que foram mandados para o ultramar. Ele tem aqui uma frase no início deste livro que eu sublinhei e que não resiste à tentação de ler. Ao escrever sobre a morte, estimo amar melhor a vida. É um grande escritor, é um dos nossos maiores escritores açorianos, e portanto é bom ter a coleção completa da obra dele, que é grande e extremamente significativa. Finalmente, Ponta Delgada, Memórias de uma Cidade, e penso que nós já falámos nesse livro aqui uma vez, são aguarelas e desenhos do arquiteto António Eduardo Soares de Sousa, que é um grande aguarelista, que pintou Ponta Delgada de uma forma bastante eloquente, se é que eu posso em pintura usar esta expressão. As suas cores são únicas, quem vê um quadro de Eduardo Soares de Sousa, mesmo que não esteja assinado, sabe que é dele, porque as cores dele são umas cores muito suaves, no sentido de que ele desenha muito bem. Aliás, foi o melhor aluno de desenho do seu tempo no liceu, e além de desenhar muito bem, pinta de uma forma muito expressiva. Este álbum deve estar esgotado, ou quase esgotado, e é uma obra preciosa sobre a nossa cidade de Ponta Delgada. Eu hoje não me apetecia terminar o programa, vou-lhe só fazer uma pergunta para uma resposta de 10 segundos. Estava a pensar na questão do Papa Francisco, naturalmente, um Papa que vai ser canonizado. Aquilo que tem feito pela Igreja, digo eu. Este Papa Francisco, não sei, vamos ver. Ele é jesuíta, é o primeiro jesuíta que é Papa. Os jesuítas são pessoas que põem um acento tónico muito grande na lógica e no raciocínio. Às vezes a lógica, o raciocínio e a fé andam de mãos dadas muito pouco tempo. Muito bem, terminamos este programa Duelo de Ideias, já sabe. Só aqui é que pode ver este programa na São Miguel TV. Também, naturalmente, no meu canal, é só clicar
no seu botão verde do seu comando, obviamente, e depois colocar 158-828. Ou então, mais uma alternativa, é na Rádio Televisão Artesia. Até a próxima.